O fundo imobiliário Tord 11 tem meses que não paga dividendo e caindo na bolsa. Por que será? Será que vai falir? Esse é um resumão sobre o cenário atual desse fundo imobiliário. Eu sou o Maurício e vamos pro vídeo. O Tord 11 é um fundo um pouco mais complicado de entender, ainda mais explicar em um vídeo compacto. Vou trazer aqui os principais pontos em um resumão com o objetivo de deixar mais fácil o entendimento do que está acontecendo com esse fundo. Começando o que pode ser uma dúvida para muita gente. O Tord tem meses que não paga dividendos. Se os fundos imobiliários são obrigados a pagar 95% do seu resultado em dividendos para os acionistas, como é que o Tord tem meses que não paga? Os fundos imobiliários são obrigados sim a distribuir 95% do seu resultado, mas semestralmente e não mensalmente. O que acontece é que os fundos imobiliários escolhem pagar mensalmente para gerar mais liquidez nos seus papéis e incentivar mais investimentos nos fundos imobiliários, assim como tem ações que estão buscando aumentar mais essa distribuição. Mas voltando aos fundos imobiliários, que é o tópico aqui. O Tord, ele é um fundo de desenvolvimento e saber isso é fundamental para entender o que está acontecendo atualmente. Ele é um fundo barato e pagava bons dividendos mensalmente, mas atualmente o cenário desse fundo mudou. Por quê? Parte da carteira do Tord está alocada em construções, desenvolvimentos de imóveis, que são chamadas as equities. Simplificando, equity é investir hoje para colher um valor muito maior no futuro, gerar valor no futuro. E logicamente essas construções não estão dando lucros, não estão perfumando ainda. E pelo contrário, como toda obra está queimando dinheiro. Quem já fez obra em casa sabe como é que é. Você passa a calcular os reais, não mais como reais, mas em saco de cimento. Com esse valor aqui dá para comprar 10 sacos de cimento. Esses empreendimentos ainda em desenvolvimento, boa parte deles são financiados, ou seja, os sacos de cimento são comprados com o dinheiro da entrada e parcelas das pessoas comprando os imóveis. Mas estamos num cenário de juros altos, inflação e piora econômica. Com isso, alguns desses clientes estão desistindo da compra, fizeram o destrato, mesmo pagando uma multa, o Tord tem que devolver parte desse dinheiro para essas pessoas que desistiram da compra. Com menos gente comprando imóveis, mais gente pegando o dinheiro de volta e o fundo torrando casta nas construções, já dá para ver que o cenário não tá tão bonito, né? Então esses investimentos nas construções, nas equities, em 2022 não renderam R$1 para o caixa do Tord. Pelo contrário, só levou dinheiro com os investimentos da construção e a devolução para os clientes. E esse cenário explica parte da queda das ações e dos dividendos do Tord. Tem mais. Outra parte da carteira do Tord está alocada em cotas de outros fundos imobiliários. E esses FIIs também estão envolvidos com desenvolvimento. Até nos investimentos em fundos imobiliários do Tord tem desenvolvimento e também tem um cenário que os FIIs estão sofrendo naturalmente com a alta dos juros, o IFIX até caindo. Uma menor parte da carteira do Tord está em CRIs. E simplificando aqui, são empréstimos que o fundo faz para outras empresas construírem, fazer seus desenvolvimentos imobiliários. E como dito, estamos num cenário de alta de juros, o que vem a possibilidade de inadimplência, vulgo calote. Não está acontecendo ainda no Tord, mas o mercado está vendo essa possibilidade e está antecipando os riscos, precificando o fundo para baixo. Mesmo com as garantias desses empréstimos, que normalmente é o próprio imóvel que está construindo, e em caso de não pagamento, o retorno dessa garantia pode ser pequeno, inexpressível, o valor desse imóvel. Pode ser que não vale o valor esperado. Pode ser que não tenha liquidez ou dificuldade para vender essa garantia, esse imóvel. Se for vender, será que consegue? Será que vende por um valor bom? E esse imóvel da garantia, o Tord vai conseguir fazer esse imóvel gerar alguma renda, algum valor? Será que esse imóvel vai estar terminado no momento de pegá-lo como garantia? Ou o Tord vai ter que terminar de construir, gastando mais dinheiro, gastando mais caixa
para esse fim. São alguns questionamentos que está rodando o mercado. Então, com esses problemas nas construções, os FIIs e o Tord têm com os mesmos riscos. E essas dúvidas sobre os empréstimos feitos faz com que o mercado derrube o valor da cotação do Tord. Como basicamente é um fundo de desenvolvimento, ele é volátil naturalmente e ainda é muito vulnerável aos juros. Então, se o Banco Central está dizendo que os juros devem ficar nos 13,75 e não cair no curto prazo, o Tord ainda vai sofrer um aperto. Preste atenção agora no que eu vou falar, porque é um pouquinho complicado, mas dá para entender. O Tord caiu tanto que é um dos fundos mais baratos do mercado. Com o preço sobre o valor patrimonial do Tord em baixa e em relação a isso, os dividendos bem atrativos, como o valor do fundo caiu, também faz os dividendos parecerem mais altos, comparado com o custo da ação. O valor patrimonial do fundo é quase de 500 milhões. E dá por volta de R$14 o valor da cota. Mas esse valor patrimonial ou valor contábil é o fundo que está dizendo que vale isso. O mercado está querendo ver para crer. Para o mercado, o valor patrimonial é de 200 milhões, por isso que está nessa cotação atualmente. Eu posso ter uma Kombi e dizer que ela vale R$500 mil, mas na hora que eu for vender, ninguém quer pagar os R$500 mil. Me ofereceram 10 mil no lugar dos 500 mil que eu estava esperando. Minha Kombi só vai valer os R$500 mil se eu conseguir vender ela por esse valor ou maior. Fique atento a isso. A Kombi pode ser vendida por 600 mil ou 6 mil reais. O Tord, como fundo de desenvolvimento, construir precisa de crédito e os juros estão altos. O fundo passa por dificuldades para desenvolver, então tem até chances de cair mais. Um apontamento que o Tord faz para estar nessa má situação também, o Tord ele tem hotéis em lugares com muitos hotéis, muita concorrência e assim quartos vagos. Só eu que acho isso meio estranho. O que não foi feito direito aqui? Um estudo do potencial econômico, eles acharam que nunca ia ter concorrência, eles acham que é um monopólio. Não seria hora de vender então esses imóveis? Eu não sei, fica aqui os questionamentos. O Tord fechou o resultado caixa, a liquidez, dinheiro na mão, de 2022 no negativo em 15 milhões, mas no resultado contábil está em positivo 140 milhões. É um dinheiro sem liquidez. Digamos que eu tenho um carro de 1 milhão, mas a carteira está vazia para abastecer esse carro. O caixa atual do Tord está extremamente baixo e o fundo precisa de caixa para terminar os desenvolvimentos e assim capitalizar. Para ter liquidez, ou seja, o dinheiro na mão, o Tord pode fazer novas emissões de fundos na bolsa, o que pode desvalorizar ainda mais o papel, ou vender imóveis da carteira dele. Para ter caixa, liquidez, dinheiro na mão. Parênteses aqui, que serve para a pessoa física também. Em momento de crise, é importante ter caixa de oportunidade e liquidez. Você com liquidez, dinheiro na mão, faz bons negócios. Com pessoas que não estão líquidas e sem caixa. Mas voltando, outro problema da emissão de novos fundos na bolsa é que os fundos imobiliários estão associados com pagamentos de dividendos mensais. Foi até o motivo que fez muita gente entrar no Tord, que fez o Tord crescer tanto em pouco tempo. Pagamentos mensais e muito bons de dividendos com cotas baratas. Mas se o fundo não paga dividendos, não passa um bom sinal. Fica um pouco mais difícil captar novos acionistas. Os acionistas não procuram fundo que os dividendos têm meses que são pagos e meses que não são pagos, ou baixos dividendos. Isso pode espantar cada vez mais os investidores e a emissão não captar o pretendido pelo fundo. O Tord vai voltar a subir? Um caminho é ficar de olho nos juros futuros. Dependendo da projeção, se for de queda, isso pode aliviar o Tord e ele pode voltar a subir, já que os juros e a inflação fazem parte do desenvolvimento de imóveis, impacta esse setor. Os juros foram de mais ou menos 3% a 13,75% em um ano. Pense no Tord como um transatlântico. Como é que você vai mudar a trajetória no transatlântico em pouco tempo? O Tord ele é um bom fundo dentro da proposta dele. Precisamos entender que a proposta dele é maiores riscos. Ele tem mais riscos que os demais fundos. E por isso também ele trazia mais rendimentos, mais retornos que os demais fundos. Você pode recalibrar suas expectativas com essas informações ou desistir de vez
por conta dos riscos e o tempo de recuperação que o fundo pode levar. E está ligado com os juros e também ele começar a vender os imóveis para diminuir os custos, diminuir o tamanho e diminuir as dívidas. Sabendo que o Tord é um fundo de desenvolvimento, tem mais chance de ter problemas. Fazer obra, emprestar dinheiro é ter problemas. Tenha isso em mente. Os dividendos vão voltar? Um dos motivos de ter meses com pagamento e outros sem pagamentos dos dividendos é porque o caixa do Tord está complicado, está meio derrubado. E pelo atual cenário do fundo, isso ainda pode acontecer outras vezes no curto e talvez médio prazo. Outra coisa para ter em mente. O Tord ele tem na carteira imóveis que estão em período de carência no pagamento que ele tem que receber. Quando esses pagamentos entrarem no caixa do Tord, vai ajudar o fundo. Resumão, bem rápido que o vídeo já está grande. O Tord está com dificuldade no caixa por distratos de contratos, juros altos e inflação. Por conta disso, tem meses que ele paga dividendo, tem meses que ele não paga dividendos. Se é um fundo com risco maior, isso está dentro do core do Tord. Se você não quer correr risco, talvez não seja interessante para você. Mas se você buscar algo mais arriscado, com ganhos maiores, às vezes o Tord está aí. Eu tenho o Tord, não pretendo vender, vou deixar lá na minha carteira, mas no momento também não pretendo comprar enquanto não sair desse imbróglio, pois os juros no curto prazo não devem cair e tem que ver como é que o Tord vai resolver esse fluxo de caixa deles. Lembrando que a CVM não me bater depois não é dica de investimentos. E se esse resumão ajudou a tirar suas dúvidas, se inscreva. Muito obrigado, valeu!